Beleza. Então, voltando aqui na tela, conseguem ver aí, né? Sim. Então, o que eu estava dizendo era sobre esse trabalho de aproximação, né? Então, tudo que foi escrito, ou melhor, grande parte do que foi escrito, né? Advém de um trabalho específico de aproximação. Então, de leitura de autores e de autoras que se instalam, ou que poderia ser dito dessa forma, né, em outros espaços de pensamento, mas que nós buscamos, então, fazer a leitura dessas pessoas e trazemos para o nosso trabalho também, né? Mesmo assim, ainda é um trabalho bastante difícil, né? Então, nós temos alguns trabalhos na educação física que poderiam ser considerados de uma perspectiva pós-crítica, né? E aí temos de autores que são renomados na área, né? Como o Marcos Neira ou o Mário Nunes, né? Mas não são especificamente as áreas de atuação desses autores e desses pensadores, né? São trabalhos, logicamente, pesquisas que nos ajudam a pensar o campo, mas mas não é a área da qual eles se debruçam especificamente e de lá fazem suas pesquisas, né? Como, por exemplo, uma autora chamada Bernadette Gatti, né, que é um dos grandes nomes da formação no Brasil, ela estuda a formação em específico, né? O que não é o caso de autores na educação física, né? Apesar da importância que suas pesquisas nos concedem, né? Então, é sempre um movimento de construção, e aí é mais aonde eu queria chegar, né? Então, quanto mais nós conseguimos conversar aqui hoje, né? Quanto mais nós conseguimos trocar ideias sobre a formação e sobre a perspectiva que nós estamos levantando aqui hoje, mais serão nossos argumentos e melhor ainda para mim, né? Que apesar de estar fazendo essa apresentação, de estar conduzindo essa fala, saio bastante, tenho muito a ganhar com nossas conversas, né? Então, já afasto de mim qualquer tipo de autoridade sobre o tema ou sobre o assunto, né? E aí é importante, então, que durante a fala, né, durante essa apresentação, que tanto aqueles que ainda estão na formação, ou aqueles que já se formaram, né, ou aqueles que já estão há muito tempo já formados, mas que façam sempre um paralelo com aquilo que vocês viram na formação inicial de vocês, né, aquilo que vocês, ou então veem hoje, né, enfim, que vocês façam esse paralelo com o que aconteceu com vocês, porque eu acredito que essa discussão aqui não seja distante de nenhum de nós aqui, tá? Então, iniciemos. Tudo bem? Posso ir? Pode sim. Bora. Então, vamos lá. Eu fui colocando a partir dos elementos que eu tenho no meu trabalho, na minha dissertação, tá? Então, eu não sei se alguém chegou a abrir o documento, mas ele é estruturado a partir desses pontos, né? Então, introdução, problema, quadro teórico e etc. E aí eu fui colocando dessa forma. Então, na introdução, eu falo um pouco sobre a minha história, né? E como que eu chego nesse problema que seriam as significações, né? E o que eu quero dizer com isso?
Então eu apresento lá o meu grande dilema, né, de quando eu saí da instituição, quando eu me formei, né? Então, e é importante a gente deixar claro aqui que existem duas, vamos colocar dessa forma assim, duas grandes áreas em relação à formação, né? A formação inicial e a formação continuada, né? A formação inicial compreende tudo que é da sua graduação, né? Então, quem está na FEFISO ainda, por exemplo, do primeiro ao oitavo semestre, está dentro de uma formação inicial. E aí, quando você termina e faz uma pós-graduação, por exemplo, em educação física escolar ou, sei lá, biomecânica do movimento, tudo isso compreende a formação continuada, né? E o meu trabalho, então, especificamente, é sobre a formação inicial, né? Sobre esse primeiro até o oitavo semestre da graduação. Então, quando eu acabei a minha formação inicial, quando eu acabei a minha graduação, né? Eu fui para a escola. E chegando na escola, tudo lá era muito diferente, né? Tudo era muito novo, né? Foi um encontro assim com o chão da escola, como eu coloco aqui, bastante complicado, bastante difícil, né? De muita insegurança, né? E aí eu me pegava muitas vezes pensando assim, poxa, do né? Do que serviu a minha formação? Por que eu chego aqui e eu não consigo desenvolver o trabalho que eu pensei que eu conseguiria, né? Por que eu não consigo desenvolver aquilo que eu gostaria de desenvolver, né? E aí eu fico nesse dilema há algum tempo, né? Alguns dias, assim, porque é uma coisa que depois de quase um mês na escola eu comecei a ficar doente até assim, né? Eu passava mal, eu não queria ir dar aula, porque era uma contradição muito grande, né? Naquele momento, no pensamento e tal. E aí eu decidi que eu não. Decidi por sair da escola, né? Falei assim, não quero, eu acho que isso aqui não é para mim e tal, eu vou sair, eu não estou fazendo um bom trabalho, né? Eu até comentei isso com o Massari uma vez, até que eu conversei com ele quando eu saí da escola e tal. Eu falei assim, eu prefiro que entre alguém que trabalhe só futebol aqui, mas que tenha sabe, acredite no futebol de uma forma que eu não acredito no trabalho que acredite no futebol de uma forma diferente do que eu estou fazendo aqui, né? De uma forma que porque eu não acreditava no meu trabalho, eu achava que eu não estava fazendo uma coisa legal e tal, então eu preferia que alguém trabalhasse uma coisa muito mais tradicional, mas que defendesse aquilo com unhas e dentes da forma como eu não conseguia fazer com o meu trabalho, né? E aí eu acabei saindo, né? E aí eu falei, bom, acho que a educação física não é para mim, trabalhar na escola não é para mim. E aí eu saí, aí por um tempo eu trabalhei em outro espaço, né? Eu até fui trabalhar numa empresa tal. E aí foi muito curioso porque trabalhando numa empresa, num dia de trabalho assim, eu não conseguia esquecer isso e eu também não conseguia esquecer a vontade que eu tinha de seguir nos estudos, né? A vontade que eu tinha de seguir pelo caminho acadêmico, assim. E aí eu ficava lá fazendo o trabalho do auxiliar de produção, mas com pensamento totalmente voltado em outras coisas, assim, pensando o currículo, pensando na educação, pensando tudo. E eu lembro que um dia eu estava fazendo lá o meu trabalho e aí eu tive uma ideia, assim, de pesquisa, né? Que foi justamente essa, assim, pensar assim, nossa, mas será que esse início, né, esse momento em que a gente sai da faculdade e entra na escola, será que ele é tão difícil? Será que ele foi tão difícil só para mim? Ou será que ele é complicado para todo mundo, né? Como que é isso daí? E aí eu conversei com o Rubens, né? E aí a gente trocou uma ideia sobre isso, né? E aí até foi daí que surgiu a proposição do projeto e tal.
Mas aí ficou um pouco isso, né? Depois de um tempo, se eu não me engano, ainda quando eu estava na empresa, eu entrei no processo de seleção do mestrado, e aí logo eu saí da empresa, né? Eu comecei a passar nas fases, eu saí da empresa, e nem sabia se eu ia passar no mestrado, mas apostei isso daí. E, e no fim o meu projeto ficou sendo esse mesmo, né? Então, quais as significações dos egressos sobre o currículo formador? Então eu queria entender que tipo de significados eram compartilhados por aqueles que se formavam nessa área e entravam no campo de atuação na escola, né? Eu até, quando eu fui fazer a minha pesquisa, foram questionamentos bem simples, assim, que eu fiz, mas que me ajudaram muito, né? Então, questionamentos no sentido de, e aí, como é que foi quando você chegou na escola, né? Como é que você vê a sua formação e a sua atuação hoje, né? Como é que essas coisas estão relacionadas, né? E, e aí, a partir disso, eu tive apesar da simplicidade mesmo do trabalho e das questões, eu consegui ter uma visão totalmente diferente, né, da formação, e aí eu venho hoje aqui mostrar aquilo que eu consegui durante essa trajetória de 2 anos no mestrado, né? Todo mundo aí me ouvindo? Sim. Beleza. Então, e aí a primeira coisa que se coloca como dificuldade, né, então, é a questão das significações, né? Porque esse é um conceito bastante complexo, né? E aqui eu já estou entrando já nas problematizações da pesquisa mesmo em si, né? Da pesquisa escrita. Por quê? Porque esse conceito de significações, ele remete a diferentes questões, ou diferentes significados, vamos colocar assim, até mesmo para aqueles que estão dentro da perspectiva em específico que eu adoto para escrever sobre esse trabalho, e muito mais daqueles que não estão nessa perspectiva, né? Ele te joga para diferentes lados, assim. E aí foi uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu já estava mais para o meio da minha dissertação, por que eu tinha escolhido esse conceito, por que eu tinha pego, né? Por que eu tinha adotado especificamente esse conceito, porque ele era um conceito muito complicado de se trabalhar, né? Ele aludia muito à possibilidade de um sujeito essencial, né? Daquele que nós já conversamos bastante aqui no grupo, né? Numa ideia de um sujeito idêntico a si mesmo, né? Um sujeito ou um eu, uma espécie de alma que nasce com um indivíduo, né? Quando ele advém ao mundo, né? Então, falar em significações pode remeter a essa ideia, né? De alguém que significa alguma coisa, um eu que está significando alguma coisa. Mas também tem uma conotação muito mais complicada quando você vai pensar isso a partir de um discurso, né? Numa perspectiva Foucaultiana, né? Então, o que é significar dentro de uma perspectiva do discurso, né? Quem que significa, como que isso está colocado, né? Então, tivemos que lidar com essas questões durante o trabalho inteiro, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente faz, né, durante o trabalho normalmente, fazer uma revisão e uma apresentação do seu quadro teórico, né, das bases que você traz para poder falar sobre isso, né, e das bases que você carrega com você para poder falar sobre aquilo que você está falando, né, porque numa pesquisa de mestrado ou em qualquer outra pesquisa, um problema ele nunca nasce do nada, né? Você não pode chegar simplesmente com um problema, mas existe todo um campo, né? Entende-se ou subentende-se, ou então você precisa criá-lo, né?
que possa dar uma base para aquele questionamento, né? Que possa dar uma base para aquela pergunta que você está fazendo, né? E aí o meu campo foi esse aqui que eu vou apresentar para vocês de maneira um pouquinho mais rápida, porque eu acho que esse aqui não é tanto o que interessa para a gente, né? Depois eu posso até disponibilizar para quem tiver interesse aí essas referências mais certinhas, assim, né? Mas aí também vocês podem, qualquer coisa, me interromper em relação a isso, se tiver algum comentário sobre essas referências, né? Que a gente pode ir discutindo aqui. Então eu inicio falando sobre o crescimento do ensino superior em educação física, né? E principalmente do crescimento dos cursos privados em educação física, que representam mais de 80% do que oferece o curso de educação física, né? Então, de 100% dos cursos oferecidos, mais de 80% corresponde ao ensino superior privado, né? E até daí a minha escolha por selecionar egressos e egressas de cursos privados, né? Não só porque eu me formei numa faculdade privada, mas por esse ser o oferecedor, vamos colocar dessa forma, assim, uma palavra que eu inventei agora, maior, assim, dos cursos de educação física, né? E aí, esse crescimento, ele aconteceu de uma maneira muito rápida, né? E aí eu trouxe um exemplo, né? Entre 2000 e 2009, né? Que era um dos recortes de uma pesquisa que faz esse levantamento na minha dissertação, de 524 cursos, nós fomos para quase 1.000, né? Então, fomos para 980 cursos. Então, terminamos 2009 com quase 1.000 cursos, né? Ou seja, o número de cursos em 10 anos, ele quase dobrou, né? E em alguns outros anos, como, por exemplo, eu não me lembro muito bem agora, mas 1980 e alguma coisa, nós pulamos de 11 cursos para quase 90, né? Então, um número substancial aí de crescimento de curso de educação física, né? E aí a gente precisa pensar, então, assim, nossa, o curso ele vem crescendo muitas vezes muito mais do que 100%, né? E o que estão pensando esses egressos, né? O que está pensando esse pessoal que está se formando lá? E aí eu trago algumas pessoas para pensar junto comigo essa questão da formação inicial e da formação continuada no contexto da educação física, né? E aí esses autores que eu tinha comentado no início sobre que desenvolvem pesquisas nesse campo, né? Então trago a pesquisa do Mário Nunes, né? Mais especificamente do doutorado dele, onde ele vai fazer a relação com o Ben 10, o sujeito cliente, o sujeito herói, né? Então, ele vai colocar que o egresso de educação física é, na verdade, o Ben 10, né? Por que Ben 10? Porque a partir desse Omnitrix, né? A partir desse acervo, né? Desse compêndio que a formação oferece, ele aprende que ele precisa virar. Não sei se alguém já viu o desenho do Ben 10, né? Ele tem um Omnitrix e aí ele vira um alienígena sempre que ele precisa, né? Um alienígena diferente. E aí o Mário faz essa relação com o Ben 10 e o egresso de educação física, né? Então, ele possuiria, entre aspas, né, no sentido figurado, um Omnitrix, e aí ele se transformaria no professor específico que ele precisa para cada momento do qual ele é exposto, né? Então, de manhã ele é professor de educação física numa escola, mas de tarde ele é professor de educação física numa academia, depois ele dá aula de dança, depois, né, etc, etc. Então ele vai se transformando em vários, assim, aí ele nunca sabe muito bem aonde começa um, onde termina o outro, né? Em quanto tempo ele vai ficar transformado nesse alienígena, né? E ele vai problematizando essa questão, né? Ele fala bastante sobre o sujeito cliente e o sujeito herói, né? Na pesquisa dele, e aí eu fui pegando alguns conceitos que ele fala, logicamente, sobre muito mais coisas na tese dele, mas eu peguei alguns conceitos que eu utilizei mais em específico na minha dissertação, né? E ele faz essa relação do sujeito cliente com a formação, né? Então,
dos indivíduos que têm na formação essa ideia de compra e venda de produto, né? Então, eu vou para a minha formação em busca de um produto em específico, que é a minha formação, e eu lido com isso como se fosse um mercado mesmo, né? Como se fosse uma loja onde eu entro, compro alguma coisa e vou embora, né? E também fala sobre a construção do sujeito herói, né? Durante todo esse processo, né? Então, é um sujeito que diminui as outras instâncias a partir do momento, ao passo que aumenta a própria confiança nele mesmo e na possibilidade dele mesmo se virar por ele mesmo, né? Fazer as coisas por ele mesmo, né? Então, que tende a diminuir, por exemplo, as funcionalidades do Estado e apostar nele enquanto esse indivíduo livre e capaz de resolver qualquer um dos seus problemas, né? O que puxa uma questão bastante forte aí, faz uma relação bastante forte com a questão da individualidade, né? E que essa lógica de mercado, né? E como ele traz na pesquisa, que essa lógica neoliberal promove do individualismo, né? Já em relação a Neira, né? Ele faz uma pesquisa interessante sobre as representações que o currículo promove, né? E enfim, ele faz as análises dele lá e encontra que o currículo ele é o grande, e aponta, né, que o currículo da formação inicial em educação física é o grande responsável por representações polifônicas, né, do campo. O que quer dizer polifônico, né? Sons que vêm de diferentes espaços, né? Sons que vêm de diferentes lugares. Então, não existem discursos ou não existem falas, né? Acho que é mais falas, eu acho que se aproxima melhor aqui. Não existem falas que dificilmente existem falas que entram em convergência, né? Então, o currículo, ele mesmo promove visões diferentes sobre ele mesmo, né? Então, ele vai problematizar essa questão um pouquinho, né? E que faz muita relação com a questão do Ben 10, que foi apresentada pelo Nunes, né? Mas também faz relação com uma outra pesquisa que foi realizada por Lopes e Vieira, né? Então, que entrevistam alguns professores de uma instituição particular de educação física, né? Com o questionamento sobre o que era a educação física na perspectiva desses professores, né? E aí é muito interessante como a pesquisa desenrola, né? E aí as respostas de cada professor e de cada professora, né? Que iam se afastando não, mas que iam para lados bem diferentes, assim, né? Então, um definia como uma coisa, outro definia como outra, o outro dava uma resposta bastante curta e o outro dava uma resposta bastante longa, né? E aí foi interessante a se debruçar sobre esses resultados, né? Também a pesquisa de Neire e Nunes, e aí junto, né? Onde eles vão falar sobre o currículo como esse Dr. Frankenstein, né? Então, o currículo como esse produtor de Frankensteins, né? Então, o Dr. Frankenstein é aquele que criou o Frankenstein, né? E aí eles vão fazer essa metáfora do currículo como o Dr. Frankenstein produzindo Frankensteins, né? Justamente por essa questão das diferentes partes, né? Diferentes peças acopladas e costuradas, né? Que vai muito de encontro às outras coisas que foram debatidas nos outros trabalhos, né? Também tem a pesquisa do Alviano Júnior e Neira, que vai falar sobre a construção curricular de uma instituição em específica, né? Ele vai comentar sobre essa construção e como ela estava pouco preocupada. Então, ele narra algumas reuniões, né, de professores de uma instituição de formação específica para construir enfim, para mexer no currículo, né, construir um currículo, remoldar um currículo,
E aí ele problematiza ali algumas questões, por exemplo, referentes à preocupação dos professores que estavam ali, né, dos professores e das professoras, sobre a perspectiva de educação física, de aprendizagem, né, que pareciam estar muito mais preocupados em relação à carga horária em específica, né, em não perder carga horária, mais do que debater sobre esses conceitos mais amplos assim do campo, né. E também faço por fim, dessa revisão, também faço uma aproximação com o Tomás Tadeu da Silva, né, onde ele vai apontar o currículo como fonte de poder, né. Então, nada disso do que é apresentado, né, nada disso que é falado, corresponde a coisas que se dão de uma maneira neutra, né, coisas que se dão de uma maneira já predestinada, porque aconteceu porque é dessa forma. Silva, em específico, vai fazer algumas proposições relacionando muito essa ideia do currículo, né? E aí currículo a gente entende tanto a passagem daqueles que se formaram, como aqueles que estão se formando, como as organizações, né, que responsáveis pelo ambiente da formação, como tudo isso se liga com relações de poder, né? Tudo isso não se dá de uma maneira simples e simplesmente, né? Mas como existem embates, né, de forças que fazem caminhar dessa forma, né? Tentamos aqui. Até aqui, beleza? Alguém? Alguma coisa? Falando pra caramba aqui. Não? Continua? Manda bala, João. Manda... Tá indo aqui. Pô, manda bala. Beleza. Então, ainda na revisão no quadro teórico, né, eu apresento, no quadro teórico, eu apresento os estudos culturais como a minha base, né? Então, os estudos culturais, eles formaram a minha linha de pensamento específica para atuar em relação à formação e para pensar o currículo, né, para fazer as análises das falas que eu obtive durante o mestrado, né. Os estudos culturais, eles eram um grupo de estudos, né, que tomou ainda mais notoriedade quando Stuart Hall assumiu a sua liderança, né, e suas preocupações giravam em torno de diversos temas, né, mas um dos temas em específico que parecia unir todas essas discussões era a discussão sobre a cultura, né, e a cultura vista de um modo bastante específico, né. E aí, desde do meu TCC, da minha graduação, a cultura, ela me interessava bastante, assim, eu queria entender um pouquinho melhor sobre aquilo que era cultura, o que nós chamávamos de cultura, etc. Sempre tentando responder a uma questão em específico, assim, né, por que a gente pensa o que a gente pensa, por que a gente faz o que a gente faz, né, então, até esse momento eu entendia que a cultura, ela tinha algumas respostas a me oferecer, né? E aí a cultura, para os estudos culturais, né, ela é vista de uma maneira bastante específica, né, porque ela se afasta de uma ideia de cultura tanto elitista como antropológica, né? Uma cultura elitista no sentido de que, no sentido de cultivar, né? Então você tem uma cultura em específico, alguma plantação, alguma coisa assim, aí você cultiva aquilo com o objetivo de desenvolver, né? Então, cultura elitista tem esse sentido, né, de desenvolvimento. Então, eu tenho cultura e você não tem cultura, né? Então, música clássica é cultura e funk não é cultura, por exemplo, né? Porque
funk não teria o mesmo desenvolvimento, né, da cultura clássica, não foi cultivado da mesma forma, né? Também se opõe ao pensamento, se opõe não, né, mas também tá distante ali, tá em outra perspectiva do pensamento antropológico, que vai entender que existem culturas diferentes, né, culturas em espaços diferentes, então eu acesso isso é muito devido à antropologia, né, os escritos da antropologia que começam a descobrir novas tribos, né, novas civilizações, né, e aí vão dizer que, olha, cada tribo em específica tem a sua cultura, né, e aí uma cultura não se envolve com a outra, né, então não cabe a nós julgar a cultura do outro, né, cabe a nós entendermos e compreendê-la, né, mas sempre ali com uma espécie de um ar um pouco mais, de um ar superior, assim, né, a gente vê algumas fotos dos antropólogos de algum tempo atrás, né, era aquele cara no meio do pessoal, né, das pessoas de uma tribo diferente, de uma, sei lá, de uma tribo indígena, por exemplo, né, e aí eles tiravam fotos, assim, né, com o antropólogo sentado no meio do pessoal e os indígenas com cara de assustados, assim, o antropólogo com aquela postura imponente, né, falando sobre tudo aquilo, sobre respeitar as culturas, né, que existem culturas diferentes, etc. E aí, para os estudos culturais, essa cultura é um pouco diferente, porque ela é sempre vista a partir da sua perspectiva de embate, né, da sua perspectiva de luta, da sua perspectiva de dominação de território, né? Então, a cultura ela é sempre vista a partir de uma perspectiva não de que cada um tem a sua, ou de que exista uma melhor ou uma pior, mas sempre como algo do qual busca delimitar espaço, né? Busca dominar o do outro, né? E aí ela tem alguns meios quanto a isso, né? Para se fazer dessa forma, né? A cultura em que se bate, né? Ela os estudos culturais veem ela a partir da linguagem, né? Então não necessariamente deixa eu vou só fechar a janela aqui rapidinho do meu quarto para a cachorrada não ficar latindo muito. Voltei. Então, quando a gente fala em cultura, em linguagem, né, e também fala nessas relações de embates, de dominação, nós não estamos falando necessariamente sobre pessoas se enfrentando, né, pessoas guerreando por essa construção, né? Mas o próprio Stuart Hall que vai definir a cultura como produção de significados, né? Então, quando nós entramos num embate com alguém, e aí esse significado ele é sempre produzido pela linguagem, né? E aí, quando nós entramos num embate com alguém, né? Por exemplo, sobre alguma coisa, ou sobre política, sobre, enfim, nos tempos de hoje é muito fácil, né? A gente fala esse exemplo, né? Sobre a política, né? Todo mundo entra em embates por causa disso, né? A gente vê aí diferentes significados tentando se sobrepor uns sobre os outros, né? Então, ou mesmo um significado qualquer, por exemplo, de uma cadeira, de uma mesa, né? Então, para que serve uma cadeira? Bom, a gente entende que serve-se para sentar, né? Só que a gente já pode entender que, então, dentro da nossa cultura, dentro da nossa perspectiva, as cadeiras são algo no que se senta, né? Mas elas poderiam servir para outra coisa, né? Então, a gente já consegue entender que esse é um significado que, entre aspas, ou não, na verdade, literalmente, né? Domina outros significados, né? Ou seja, é um significado que não deixa outros significados se sobreporem sobre eles. Então, é nesse sentido que a cultura e que a linguagem estão muito intrincadas com as relações de poder, né? Então,
o simples ato de ter linguagem, né, ou de falar sobre alguma coisa, é também um ato de delimitar os campos de ação possíveis em relação àquela coisa em específica, né, e as formas de se lidar com ela, de se pensar sobre ela. E aí, nesse sentido, que são sempre vistas enquanto embates, né, são sempre vistas enquanto uma questão de um ocupando o espaço de outro, né. E aí eu falo muito não, né, mas falo um pouco sobre as diferentes concepções de linguagem, né, e aí o Stuart Hall vai definir bem isso daí, né, a partir de três perspectivas específicas, né, de uma perspectiva reflexiva, intencional e construcionista da linguagem, né. E aí é interessante, quando a gente fala disso, pensar sobre as relações da representação e do significado dentro disso, né. Então, uma perspectiva reflexiva da linguagem, por exemplo, vai dizer que a linguagem ela representa o significado verdadeiro de algo que já estava lá. Então, quando a gente fala de uma mesa, por exemplo, para continuar nesse mesmo exemplo, né, uma linguagem reflexiva entenderia o que é a mesa, né, entenderia qual o significado verdadeiro da mesa, e tentaria representar aquilo através da linguagem, né? E tentaria seria incumbido então de refletir o sentido verdadeiro sobre aquela mesa a partir da linguagem, né? Por isso, uma linguagem reflexiva das coisas que aí já estão, né? De uma perspectiva intencional, muda um pouco, porque daí, em vez de se concentrar na mesa, né, no objeto em específico, ela parte para aquele que fala, né? Por isso intencional, a partir da intenção daquele que fala. Então a linguagem estaria mais relacionada, as coisas seriam significadas, né? E as representações aconteceriam a partir da intenção daquele que está falando, né? Daquele que põe a linguagem em ação. E aí o Stuart Hall, ele é adepto, né, a uma posição de linguagem enquanto construcionista, né, e aí no livro a tradução está como construtivista, mas aí eu achei que poderia ter algumas confusões aí em relação ao construtivismo, né, ser outra área da educação, e aí eu coloquei como construcionista, né. Por quê? Porque daí não estaria nem no, né, essa perspectiva ela se afasta um pouco das outras duas, porque não está nem no objeto e nem naquele que fala em específico, né? Mas na própria linguagem, né? Então, é a própria linguagem que constrói o ser das coisas, né? Então, é falando sobre as coisas que se constrói aquilo que é. Então, é falando sobre uma mesa, falando de uma mesa, né? De certa forma, falando pela mesa, né? Que se constrói aquilo que ela é, né? E aí a gente já consegue fazer um caminho aí, né? Consegue fazer uma ligação entre o poder, né? E a relação de cultura e toda essa questão da cultura enquanto embates por significação, né? E disputas de espaço, né? E aí, uma das pessoas na minha banca era o Mário Nunes, né? E aí o Mário, ele, na minha qualificação, né, ele achou alguns problemas em relação a isso. Ele falou, eu definia alguns tipos de sujeito, né, do qual eu estava trabalhando, né? E aí ele falou assim, olha, você está muito mais perto de um sujeito enquanto essencial, né, daquele sujeito que eu tinha falado no início da apresentação, do qual eu estava tentando me afastar. Ele falou assim, eu não gosto desse conceito de significações, e aí ele me lembra muito essa perspectiva de sujeito, né, de que tem alguém que está produzindo significado, né, como uma espécie de linguagem sendo entendida como intencional, né. Então eu não estaria numa perspectiva construcionista da linguagem, né. E aí ele me deu ali quase um checkmate, né, mas ele ficou só no cheque, e aí ele falou o seguinte, que sugeriria
que eu trocasse esse conceito de significações pelo conceito de discurso, né? E aí, apesar da dificuldade desse movimento, né, foi o que mais me fez pensar na minha dissertação, né? Então, por isso foi muito rica a participação do Mário, né? Porque daí eu tive que buscar uma alternativa, né? Assim, eu pensei, bom, ou eu mudo o conceito de significações para discurso e mudo todo o meu trabalho, né? Porque daí, para pensar discurso, a partir de uma perspectiva Foucaultiana, eu precisaria construir todo um quadro teórico diferente, né? Que não esse em específico dos estudos culturais que eu estava me baseando, ou eu insisto na ideia de significações e tento mostrar que não está partindo de um sujeito intencional, né? Mas que eu consigo pensar a diferença na linguagem por ela mesma, né? E aí foi esse meu movimento. E aí eu pensei assim, não, eu vou insistir nessa ideia que eu estou trazendo e vou tentar justificar de alguma forma aqui, né? E aí se ele não gostar, ele vai meter pau na defesa, né? E aí eu fui buscar num outro autor chamado Derrida, né? Um conceito de Derrida, que não busquei especificamente nele, assim, né? Fiz algumas leituras dele, mas também ajudado por Stuart Hall, né? Que também tem essa leitura, tinha essa leitura, no caso, né? Porque já é falecido. O conceito de deslize, né? Então, o Derrida ele vai colocar que o significado, a gente nunca alcança, né, o significado verdadeiro de alguma coisa, justamente porque esse significado está sempre deslizando, né? Então, o significado está sempre deslizando do significante, né? A própria maneira de entender as coisas, de entender, de falar as coisas, é diferente porque o conceito de deslize ele está sempre presente, né? Então, nós somos sempre entendendo e falando as coisas de maneira diferentes por diversos motivos, né? E aí eu tento me aprofundar isso depois, quando eu termino o mestrado, né? Tentar entender um pouco melhor isso, mas no sentido da própria linguagem, né? Então, pensando as significações, eu pensei, bom, se eu trouxer essa questão do deslize para significações, eu posso tentar entender a linguagem se diferenciando a partir dela mesma, né? Então, quando a linguagem, ou quando um indivíduo, ou uma singularidade, fala sobre alguma coisa, ele vai estar de maneira que não dá para fugir, deslizando em relação ao significado, né? Então, quando eu falo alguma coisa, eu estou produzindo um campo de significado em específico. Quando alguém fala ou sobre essa mesma coisa, ou sobre outra coisa, né? Ou sobre essa coisa da qual eu falei que a pessoa viveu, o próprio ato de falar produz diferenças em relação àquilo que foi falado antes, né? Então, esse é um conceito bastante complicado, né? Bastante complexo, assim, mas que, ao meu ver, introduzia a diferença na própria linguagem, né? No próprio ato de falar, confirmava a diferença de ser das coisas, né? Porque se eu falo diferente sobre alguma coisa, e é a linguagem que produz aquilo, então falar diferente não é falar errado, né? Não é só falar diferente, mas é produzir essa coisa de um jeito diferente, né? E aí o que eu entendi que produziam então as significações singulares da qual eu buscava, né? Porque no conceito de discurso, eu teria que buscar o discurso, né? O contexto em específico que fariam as pessoas falar, nossa, como é que eu falo isso? Que fariam as pessoas falarem, eu não sei agora, que fariam as pessoas falarem aquilo que elas falam, né? Dizer aquilo que elas dizem. Mas eu queria
focar naquilo que elas estão falando, né? Não o que faz elas falarem aquilo que elas falam. E aí foi nesse conceito de deslize que eu tentei me refugiar e que eu entendi que permitiria o meu problema, né? E até aqui, isso aqui eu estou falando aqui no encontro de hoje, mas eu nem comentei na minha defesa, então é uma coisa diferente, assim, de quem estava lá na defesa e não acompanhou esse processo de pensamento, assim, que eu passei um pouco mais rápido. Tudo certo até aqui? Que eu vejo só os meus slides aqui, aí eu... Ô, João, não precisa nem passar mais rápido, cara. Fica à vontade aí. A gente tá com bastante tempo. E, assim como você falou, vai acabar antes da meio-dia, porque parece que online as coisas cansam antes, né? Então, vai tranquilo aí no seu tempo. A galera fica à vontade para entrar, sair, fazer perguntas, fazer o que quiser, beleza? Beleza. É que como às vezes vou falando aqui, para mim tá só aparecendo a fotinha do Mosca aqui. Aí eu não sei o que tá... É horrível, eu sei. Eu tô Tá dando. acontecendo. Faz 3 semanas que eu tô dando aula nesse método. E tem horas que eu fico 1 hora falando e tem 40 pessoas ouvindo, mas você acha que não tem ninguém, né? E às vezes não estão mesmo. Às vezes elas mutam e apagam a câmera e vão, sei lá, lavar o banheiro, tomar café. E você fica lá falando feito um idiota na frente do computador. Faz parte. Pelo menos eu tô aqui, Estamos tá? aqui. Te ouvindo. Estamos aqui, então. É. Eu tô A aqui minha foto também, tá aí, eu tô aqui João. também. Estamos acompanhando aqui também. Pode continuar. Então, beleza. A Renata, Qualquer coisa vocês me interrompem aí. Beleza, manda bala. Bom, então, os percursos metodológicos, né, para chegar aonde interessa mais para a gente, que foram as análises de documento, né, e as entrevistas semi-estruturadas. As análises de documentos também foram um ponto de debate na minha defesa, né, porque o Mário defendeu que eu não fiz uma análise documental e a minha orientadora defendeu que não, foi uma análise documental, né? No sentido de que o Mário dizia que eu peguei alguns trechos dos documentos para embasar as minhas questões, né? Mas eu não fiz uma análise do documento em si, e a minha orientadora entendeu que só esse ato de eu pegar os trechos do documento, né, os excertos do documento, para produzir a entrevista semi-estruturada, já era uma espécie de análise documental, né? Ou seja, eu não poderia chegar só no documento simplesmente, pegar os trechos e utilizá-los, né, para embasar as minhas entrevistas. Mas esse movimento, então, ela entende que seria uma espécie de análise de documentos, né? E aí vamos falar um pouquinho mais específico dele mais nos próximos slides. Fizemos, então, as entrevistas semi-estruturadas, né, com 4 egressos de 2 instituições diferentes, e aí isso foi muito complicado, de conseguir o contato com esses egressos, né, porque com 2 eu consegui, porque eu precisava de pessoas que não tinham muito tempo de formação, né? Mas que também já tivessem se formado há um tempo, assim, que pudesse ter uma certa distanciamento da formação para poder analisar aquilo, né? Então, não poderia ser alguém que tinha se formado e entrado na escola há um mês, porque daí talvez não conseguisse olhar com tanto distanciamento, assim, em relação à formação inicial, né? Então, como era bem específico e como era muito difícil esse contato com os egressos, né, e aí eu aproveito para deixar já meu agradecimento àqueles que participaram, né, foi com bastante suor que conseguimos trabalhar com 4 egressos, né, de 2 instituições diferentes de Sorocaba mesmo, instituições particulares, de instituições privadas, né. Nas análises documentais, então, nós utilizamos as diretrizes curriculares nacionais do curso de Educação Física e, como análise documental também, o projeto político-pedagógico de cada instituição que os egressos se formaram. Então, e aí eu chamei de PPP,
mas é mais por um comodismo, assim, né? Porque alguns lugares não se chama de projeto político pedagógico, né? Alguns outros lugares utilizam outros nomes, mas para entender melhor eu coloquei como PPP, né? Porque daí todo mundo já associa, já sabe mais ou menos o que quer dizer essa sigla, né? E é legal que a gente consegue ver na prática aqui essa questão do significado deslizando, né? Então, o PPP ele já não possui o mesmo significado, né? Já deslizou para outras coisas. Até quando eu fui conversar com um dos diretores, ele falou assim, não, a gente não fala mais PPP, a gente fala PPC, alguma coisa, PCP, alguma PCI, sei lá, muita gente me deu outras coisas assim que eu nem conhecia, né? Que começou a fazer parte depois que eu fiz a pesquisa. Então, algumas coisas nas análises das diretrizes e dos projetos políticos fizeram com que fizeram parte da nossa escrita porque chamaram a nossa atenção, né? Em primeiro, sobre as diretrizes curriculares nacionais, a formação dos conselheiros, né? Então, daqueles que liam, aprovavam o documento, né? E nenhum deles ser formado em educação física, né? Isso foi uma questão que chamou atenção, né? Tínhamos médicos, biólogos, mas ninguém formado em educação física, tinha até pessoas que eram formadas em física, né? Mas nenhum formado em educação física, né? Não que isso fosse um fator determinante, mas que chamou atenção, né? Durante a leitura. A definição do campo, né? Da diretriz curricular nacional, que eu coloquei aqui como questionável, mas era, na verdade, algo bastante amplo, né? Então, parecia trafegar, né, navegar entre as diferentes concepções de educação física, pegar algumas coisas de um e de outro e trazer para a definição do campo, né? As diretrizes curriculares nacionais, elas falavam muito sobre a total aptidão dos egressos, né? E aí isso era uma coisa que me tocava bastante, porque assim, bom, eu me formei em educação física, né? E eu não vi essa total aptidão quando eu entrei no campo, né? Será que só eu tô? Será que só a minha formação, a minha específica é questionável, né? Ou será que existem outras problematizações a se fazer com outras formações e do próprio documento, né? E uma coisa interessante era a preocupação teoria e prática, né? Que era sempre comentado nos documentos que isso daí não poderia estar de maneira nenhuma afastada uma coisa da outra. Na análise do projeto político-pedagógico, chamou bastante atenção que nenhum projeto político focava alguma perspectiva em específico da educação física, né? E trazia essas definições de campo aqui, de novo, que eu coloquei questionável, mas que eram muito amplas, né? Então, pegava de diferentes perspectivas e colocava ali, definia um trabalho ou definia a educação física, mas nunca focava uma em específico, assim. Então, assim, nós pensamos a educação física dessa forma e é assim que a instituição vai agir. Em nenhuma delas eu encontrei isso, assim. E, claro, né, a gente sempre insistindo assim, não que deveria ter isso, mas são coisas que chamaram a atenção. E uma coisa engraçada também é que a gente encontra a questão da total aptidão no projeto político-pedagógico, né? Então, nos dois que eu analisei, estava escrito lá, o egresso vai estar totalmente apto quando terminar a faculdade, a desenvolver as funções do campo e tal. E aí, uma coisa que também me chamou a atenção, né? E aí, então, a partir dessa análise documental, nós fizemos uma pesquisa com os egressos, aí sim, né, em relação às entrevistas, né, entrevistas semi-estruturadas, que, para quem não sabe o que é entrevista semi-estruturada, é uma entrevista da qual nós temos um roteiro de questões, né, no meu caso tinha acho que 8 ou 9 questões, e aí a partir de cada questão, se surgisse alguma outra coisa, eu poderia perguntar, eu poderia trazer, eu poderia insistir naquilo, né? A gente poderia ficar debatendo 1h30 sobre a primeira questão e depois partir para a segunda. Coisa que numa entrevista fechada, por exemplo, de sim ou não, ou de marcar xizinho, né? Aquilo é uma entrevista fechada, então é sim ou não e aí você passa para outra questão, né?
A minha não tinha esse intuito, justamente porque eu queria analisar aquilo que eles falavam, né? E aí, munido, então, de um roteiro de questões que a análise documental me permitiu produzir, né, eu fui, então, buscar as falas dos egressos, né? E aí, a partir dessas falas, lendo todas elas, comparando, trazendo trechos parecidos, né? Ou então, significações das quais a gente entendia que estavam se cruzando ali, a gente formou 5 eixos específicos para falar sobre a fala deles, né? Então, um eixo que falava sobre a formação, então, que os egressos comentavam sobre a formação, um eixo sobre as identidades, tanto promovidas como aquelas, entre aspas, assumidas, né, pelos egressos, um eixo que falava sobre as transições da formação, então, que espécie de mudanças elas estavam passando, né? E esse foi um eixo que foi muito interessante, porque eu não pensava que eu ia encontrar, assim, pessoas que falassem sobre as próprias mudanças que eles atravessavam durante a própria formação, assim, pessoas que olhavam para a formação mais atual e diziam assim, olha, eu não tive aquilo, mas eu queria ter, né? Mas parece que o meu currículo estava fazendo uma espécie de transição durante a minha formação, e isso aí foi muito interessante. Um eixo sobre posicionamento, né, no qual eles falavam assim, olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, né? E um eixo em específico sobre a pesquisa na formação, né? A pesquisa enquanto, sei lá, enquanto leitura, enquanto o TCC, enquanto trabalho em cima de artigos, escrita, etc. Tudo isso compreendeu a ideia de pesquisa na formação, que ficou bastante restrita a uma ideia em específico que a gente pode comentar depois. E aí, então, a gente chega já se aproximando do final, tá? Faltam só 2 slides aqui, é esse e mais um sobre a dissertação, e aí depois a gente abre para uma conversa um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais livre, assim, né? Então, aí, a partir desses eixos, né, eu achei que não seria tão interessante eu trazer aqui cada eixo em específico, mas aquilo que a gente conseguiu encontrar e conseguiu cruzar e conseguiu escrever sobre, que pareciam ser significações que estavam que eram compartilhadas ali, né, que faziam a parte da cultura de formação daqueles que tinham se formado, né? E aí eu chamo de remontando, traduzindo, né? Por quê? Porque eram falas, né, do qual a gente precisa pegar, separar, analisar e de certa forma, quebrar todo aquilo que foi falado, né, para achar as peças em específicos e remontar isso de uma outra forma, né? E aí eu coloco traduzindo, por quê? Porque não é remontar de uma maneira da qual nós conseguimos entender a verdade sobre aquilo que está sendo falado ou que está por trás daquilo que foi daquilo que foi comentado, né? Mas é uma espécie de tradução, né? Então, e aí eu uso essa metáfora, né? Quando você faz a tradução de alguma coisa, né? A tradução de legendas de um filme ou a tradução de um texto, né? Dificilmente 2 pessoas vão traduzir daquilo da mesma maneira, né? Então, abre espaço para interpretações diferentes sobre aquele tema, né? E aí, isso é até meme, né, na internet, assim, que no filme a pessoa falou um xingamento e na tradução, na legenda, tem outra coisa totalmente diferente, né, que perde toda a emoção, mas faz parte, né, dessa aqui da linguagem, né, do deslize, né, da linguagem que a gente tinha comentado, e desse movimento que a gente entendeu como de tradução, né. Então, e aí essa parte aqui é a mais importante, da qual depois eu vou voltar e a gente pode se debruçar um pouco mais sobre ela. E aí é interessante que faça aquele movimento que eu tinha indicado no início, né? Tanto aqueles que estão se formando agora, como aqueles que já saíram, né? Ou os que entraram agora, ou que estão saindo,
que olhem especificamente para esse slide aqui e se questionem sobre tudo isso, né? E aí eu vou trazer algumas questões no final depois. Então, a primeira, aquilo que a gente chamou de significação, né, ou alguma coisa que está ali dentro dessa cultura de formação, né, é uma licenciatura em segundo plano. Ou seja, a licenciatura, ela aparece, né, ela é demonstrada e ela é falada por esses egressos que foram entrevistados como algo que está em segundo plano em relação principalmente ao bacharel, né? Então, o bacharel, ele parece ser e ele demonstra, né, que ele é a principal, normalmente é o número 1 ali das preocupações, né? E a licenciatura, ela parece um pouquinho mais espremida num canto ali, né, como algo que tem também, mas que não é esse carro-chefe todo, né? E aí a gente percebe isso muito em relação, aí já no segundo item, né, sobre selecionar o que se trata da educação. Então, muita gente conversava comigo e falava assim, olha, eu ia para as aulas e aí eu precisava ficar selecionando o que era sobre educação e sobre o que não era, né? Então, às vezes mesmo nas aulas de educação, nas aulas que eram da licenciatura, as pessoas precisavam olhar para aquela aula a partir de uma ideia de que, bom, o que eu posso tirar daqui que vai me servir para a escola, né? Que vai me servir para o meu pensamento na licenciatura. E isso é muito interessante, né? Porque daí você vê o bacharel já saindo na frente nessa disputa, e mesmo nas aulas que se tratam da licenciatura, as pessoas tendo que selecionar aquilo que se trata sobre a licenciatura dentro dessas aulas, né? E aí a gente pensar assim, por que será que esse movimento acontece, né? O que leva esse movimento a acontecer, né? E aí foi uma coisa, por exemplo, que eu não... que logicamente, né, enuncia algumas pistas, assim, mas que eu não tratei sobre isso na minha dissertação. Algumas coisas também que foram faladas e que a gente consegue perceber, assim, é sobre essa questão de não estacionar, né? Tem uma pessoa que fala especificamente isso, sobre não estacionar. Então, o egresso comentou, né, que os egressos, né, já no início da formação, insiste-se muito nessa ideia de não estacionar, né? O que é esse não estacionar? É sempre continuar estudando, é sempre continuar se aprofundando, sempre continuar se especializando, né? Então, essa ideia já vem, já é um sentido, né? Já é um significado compartilhado e parece ser uma coisa muito forte, porque ninguém em nenhum momento duvida sobre isso, né? Sobre a questão de não estacionar. E alguns comentam até de uma maneira envergonhada comigo, assim, né? Falam assim, poxa, mas eu ainda não dei esse passo, né? Eu precisava fazer o mestrado, eu ainda não entrei na pós-graduação, mas eu precisava fazer isso, né? Eu falei assim, mas, lógico, né? Que não cabia a mim naquele momento, né? Mas, assim, por que você precisa fazer isso, né? Você já está na escola, você está trabalhando. Você está tinham pessoas concursadas, né? Assim, você é concursado na prefeitura, então por que você sente essa necessidade de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado, né? Se aparentemente às vezes você nem interesse tem nisso, né? Mas era uma coisa que estava muito forte assim nas falas, né? Naquilo que era compartilhado com a gente, né? Também essa ideia de que a formação inicial não será suficiente, né? Também sempre traziam muito isso de que só a formação não é suficiente. Então, só concluir a formação inicial não é suficiente para quem quer trabalhar na área, né? É preciso mais, é preciso uma formação continuada, é preciso estudos de uma outra ordem, né? E aí isso foi uma coisa que a gente comentou também e trouxe muito, né? Então, o que levava a uma espécie de defasagem do próprio currículo, né? Então, o currículo ele se apresentava como uma espécie de ambiguidade, assim. E aí, nesses dois últimos pontos do lado esquerdo da tela. Então, ao mesmo tempo que ele representava, né? O currículo é representado enquanto
enquanto algo defasado, ou seja, ele não tem tudo aquilo que é preciso para quem vai se formar, né? É preciso sempre continuar nessa empreitada, nesse caminho. O currículo ele sempre se representa como em movimento, como trazendo novidades, como trazendo que ele está sempre mudando, né? E isso parecia uma espécie de contradição, assim, da qual me chamou bastante atenção e eu não soube resolver na minha dissertação. E talvez eu tivesse que desenvolver, né? Mas seja algo do qual a gente precise se debruçar e pensar sobre isso, né? Então, se por um lado ele se apresenta defasado e pelo outro ele representa que ele traz novidades, ele está em movimento, ele está sempre se atualizando, né? Como deveriam fazer aqueles que estão estudando ou os egressos, né? E aí fica um currículo com uma espécie de ambiguidade aí. E aí, já na parte direita, né, na primeira bolinha lá, eu falo sobre essa ordem, né, do contínuo salvacionista, que não é uma crítica à formação continuada, mas a lógica de continuidade, né? Isso foi uma coisa que a minha orientadora pegou em mim, assim, ela falou assim, então não é para ter formação continuada? Eu falei, não é essa a questão, né, de não ter a formação continuada, mas dessa lógica de que as pessoas entram no primeiro semestre sabendo que o próprio currículo não vai dar conta de falar tudo aquilo que precisa, né? Então, como assim? No primeiro semestre as pessoas já entenderam que elas precisam fazer uma pós-graduação, né? O que dá isso daí, né? Por que isso está sendo compartilhado, né? Por que a cultura da formação traz isso de maneira tão forte, né? Ao mesmo tempo que traz uma ideia de mérito individual, né? Então, e aí o currículo ele é cruel nesse sentido, né? O sentido compartilhado ali, né? A significação sobre isso é cruel, porque ao mesmo tempo que se fala sobre essa, entre aspas, sobre esse contínuo, né? Sobre essa correria que não se pode parar, etc. Ao mesmo tempo, o mérito ou a derrota é toda sua, né? Então, se você venceu, se você conseguiu, se você está numa pós, se você terminou, ó, legal, sucesso seu. Mas se você não fez, se você se deu mal, então se você entrou na escola e não deu certo, pô, aí isso aí já é um problema seu, né? Isso é culpa sua, por que você não foi atrás, né? Você deveria ter estudado mais, se tivesse feito tal pós-graduação, talvez tivesse melhorado, né? Então, uma espécie de não crítica ao currículo, né? Quase como uma espécie de síndrome de Estocolmo, né? Tem um artigo do Neira que comenta sobre isso, né? Então, que aqueles que se formam, eles dificilmente voltam críticas ao currículo formador, né? Mas voltam críticas a si mesmos, né? No sentido de dizer, olha, eu fracassei, né? E não, talvez que o meu currículo não tenha me dado uma base sobre aquilo, né? As pesquisas, então, também já o terceiro pontinho ali, também se relacionam nessa lógica individualista, né? Primeiro que ficam muito presos à questão do TCC, a iniciar e terminar um TCC, sendo que a lógica de pesquisa ela pode ir muito além disso, né? Não se trata só de começar ou terminar um TCC, mas também ela está sempre relacionada a um problema imediato que alguém quer resolver. Então, vê-se que, quando a gente conversa com os egressos, né, o que é compartilhado com a gente, né, esse sentido que é compartilhado conosco é de que o TCC, ou melhor, de que a pesquisa ela sempre resolve um problema imediato que se tenha, né? Então, eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, eu pesquiso e foi isso que a pesquisa me ajudou. Eu preciso resolver tal coisa, eu preciso fazer o TCC, e aí eu vou lá, pesquiso e faço e acabou, né? E não se vê nas falas, e aí de novo insistindo, né? Não que deveria aparecer isso, mas são coisas que a gente encontra e que chamam a atenção. Mas não se vê, por exemplo, alguém comentando assim, poxa, eu fiz a minha pesquisa porque eu acho que esse aqui é uma lacuna no campo epistemológico da educação física,
E é algo que eu queria, talvez, preencher, que eu queria levar mais à frente, que eu queria problematizar, né? Então, não se fala em termos do campo da educação física, do estado do conhecimento em determinada parte, ou sobre algo que chama a atenção por determinado problema que foi apresentado, mas sempre em relação a questões imediatas, né? Então, eu preciso terminar meu TCC, eu tenho um problema aqui, resolvo e tal, e segue muito nessa lógica. Também, a partir das falas, a gente identifica essa reflexividade do currículo, ou, dito de outra forma, uma não reflexividade do currículo, né? Que pelo menos a partir do depoimento dos egressos, né, a gente percebe ali uma espécie de tradicionalismo, né? Uma consideração de um corpo-máquina, né? Então, esse corpo que aprende o conteúdo na sala e pratica na quadra, né, num outro momento. A autossuficiência do currículo, que não permite dissidências, né? Então, e aí isso aqui eu estou falando muito especificamente em relação a esse mérito individual, né? Então, o currículo basta por ele mesmo e não permite que você construa críticas sobre ele, porque a crítica ela está sempre associada a você mesmo e não ao currículo, né? E aí também foi uma coisa que entra em contradição com aqueles outros dois pontos da esquerda, né? Sobre o currículo se apresentar defasado, mas ao mesmo tempo se apresentar em movimento, se apresentar correndo atrás, né? Sempre trazendo coisas novas. Só que mesmo quando ele traz coisas novas, aparentemente esse tradicionalismo não consegue se desvencilhar dele, né? E aí a gente pensa assim, poxa, de que adiantam tantas coisas novas, né? Se representar tanto em movimento, sendo que, na verdade, a lógica não diferencia muito dessa, né? De aprender na sala e desenvolver na quadra, alguma coisa assim. Então, foram coisas que a gente pensou também, né? E também uma coisa que ficou muito marcada, e aí vai muito em relação à questão da aptidão, né? Que foi comentada no início, ou da relação entre teoria e prática, né? Onde é falada especificamente da distância da formação e do que se desenvolve na escola, né? Então, quase 100% das pessoas, se eu não me engano, uma pessoa só, comentou que não, a minha formação é essencial para aquilo que eu faço na escola hoje. E os outros 3 comentaram assim, não, tem muita diferença, né? Quase tudo que eu vi na formação eu não uso na minha prática hoje, a minha prática é totalmente diferente, né? E eu fui buscar de outros meios, aprendi por outros meios, né? Mas a formação não foi preponderante na minha atuação prática hoje, né? Na minha atuação na escola. Eu não gosto muito de ficar diferenciando teoria e prática, né? Então, da minha intervenção na escola hoje. E aí é coisa que a gente precisa pensar também, né? Então, qual o real papel da formação, né? Como que isso está sendo pensado e se isso está sendo mudado de alguma forma, né? E aí, já partindo para o final, tirar a cara do mosca daqui. Na conclusão, né? Então, nós concluímos, então, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, sobre as lacunas, então, em relação à formação inicial, né? Ela deixa algumas coisas expostas, assim. Então, por exemplo, essa questão que nós acabamos de falar, né? Sobre o distanciamento entre o que se tem na formação e o que se desenvolve na escola, né? A passividade de alguns depoimentos, então, dificilmente se voltavam críticas em relação à formação, mas se voltavam críticas sobre o próprio egresso, né, sobre a própria atuação, né? E aí eu desenvolvo lá um argumento sobre a profissão a docência, né, como é importante, né, essa aproximação crítica, assim, em relação ao pensamento do docente, né, em relação a pensar por que eu faço o que eu faço, por que minhas aulas são desse jeito, né, aonde eu busco essa ideia de aula, né. Então, e falas, logicamente, muito associadas a uma lógica de mercado, né, contemporânea, né, uma lógica neoliberal, né,
E aí eu não me insisti muito nisso, porque me parecia mais do mesmo, né? Acho que o Mário já tem uma tese infinitamente muito mais competente do que a minha para expor essas relações, né? Mas mesmo assim eu falei sobre isso, né? Uma coisa que chamou a atenção foi essa tradicionalidade também da formação, né? Apesar de representar esse movimento, essa tradicionalidade ainda está muito presente. E aí eu termino falando sobre essa aposta